Olá, pessoal! Temos aqui mais uma aula dos tópicos gramaticais da língua portuguesa e hoje vamos estudar então as preposições, mas as preposições para e por. Essas duas preposições, elas são bastante semelhantes em algumas situações e, claro, a pronúncia também é um pouco próxima, um pouco semelhante. E é muito comum os alunos de português como língua estrangeira perguntarem, mas professora, qual a diferença entre para e por? Nós vamos ver hoje, então, algumas diferenças quanto ao uso dessas duas preposições, tá bom? Acompanhem comigo, então, os exemplos, tá? Então, quando usar para? Vamos começar com a preposição para. Então, observem. Essa preposição, ela indica um destino, um deslocamento, tá? Mas vejam, aqui o exemplo, né? Vamos para casa? Alguém pergunta, vamos para casa? Um outro exemplo, ele vai viajar para São Paulo. Então, vamos para casa significa que nós vamos na nossa casa, né? Ou na minha casa, né? Ou na nossa casa. Mas é um destino, ó, vamos para casa. Ele vai viajar para São Paulo. Eu tenho aqui essa preposição que está juntando. Então, eu tenho o verbo, eu tenho o destino e eu uso essa preposição que me ajuda a dar essa ideia, então, de deslocamento ou de destino, certo? Bom, mais um uso muito comum, né, muito frequente dessa preposição. Ela indica uma finalidade ou uma função. Então, vejam os exemplos. Ele está no Brasil para estudar. Vejam que aqui tem um verbo depois, ó. Ele está no Brasil para estudar. Nós compramos chocolate para fazer um bolo. Então, por que nós compramos chocolate? Ah, compramos para fazer um bolo, tá? Então, eu estou falando da minha finalidade, do meu objetivo, né? Tem um objetivo aqui, uma finalidade, né? Ou esse chocolate tem uma determinada função, né, que ele vai desempenhar. Observe que nós temos verbo depois, né? Chocolate para fazer alguma coisa, tá? E antes nós tínhamos, ele está no Brasil para estudar, com a finalidade de estudar. Tudo bem? Então, esses são os dois usos mais comuns, mais frequentes da preposição para, tá? Ok? Bom, vale observar que essa preposição nós vamos falar e vamos escrever para, principalmente nos textos mais formais, um texto de algum texto acadêmico, algum mesmo e-mail que você está escrevendo com alguma finalidade de, sei lá, enviar para um diretor da empresa, ou dentro de uma situação mais formal de comunicação, nós vamos escrever e vamos falar para. Mas é muito comum, sobretudo na fala, na oralidade, em situações do dia a dia, nós falamos pra, tá? Para nós falamos pra. Também nós podemos, com o para, nós podemos juntar com o artigo o, e aí vai ficar pro. Ou junto com o artigo a, então fica pra. Ou pros e pras, tá? Então eu poderia dizer assim, ah, ele vai viajar pros Estados Unidos, porque é os Estados Unidos. Então ele vai viajar para os Estados Unidos, mas eu posso falar, né, numa linguagem mais informal, mais coloquial, eu posso dizer, ele vai viajar para os Estados Unidos, tá? Observem que isso é mais informal, tá? Mais da oralidade, da fala cotidiana, certo? Olha lá, uso informal, tá? Muito bem, temos aqui então alguns exemplos. A professora entregou o material para os alunos, tá? Mas eu posso falar, o que é muito mais comum no português é dizer a professora entregou o material para os alunos, tá? É assim que normalmente nós falamos. Bom, agora vamos mudar. Vamos então para outra preposição. Vamos para o por, tá? A preposição por. Ai, 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 essa tem muitos usos diferentes. Vocês viram que com o para
Nós colocamos dois usos principais, que são os mais frequentes aí. Mas o por, olha, o por, ele acontece em várias situações, com várias funções de uso. É uma preposição bastante versátil, eu diria, sabe? Mas vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Tem sentido de através de ou por meio de. Através de alguma coisa ou por meio de alguma coisa. Então, exemplos. Eu enviei os documentos por e-mail. Então, através do e-mail, via e-mail, por e-mail, tá? Nós vamos viajar para São Paulo pela rodovia 116. Vejam, então eu coloquei aqui, colocamos os exemplos, olha, para, vamos viajar para, a ideia de destino, lembram? A gente já falou, né? Mas vamos para São Paulo através ou por meio da rodovia 116, que é uma determinada rodovia, né? Que vai até São Paulo, que passa por São Paulo. Como eu tenho a rodovia, então aqui eu preciso colocar um A, né? É o por mais a, né? Aí ele pega a estrutura da língua, que é o pela, o per, né? A preposição per, aí fica per mais a pela, tá? Então o por, ele é usado assim com o só quando é por, mas quando eu tenho que colocar o a, eu tenho que mudar, fica pela, sim? Aqui está uma arte, então, mostrando essa junção aqui com os artigos, tá? Então, quando eu tenho só a preposição, eu tenho por, certo? Mas quando eu tenho que colocar com o artigo, então fica pelo, pela, pelos, pelas, tá? Então, mas quando que eu uso assim com o artigo? Quando depois vem um nome ou um substantivo que tem esse hábito, né, em português, que vai ser ou feminino ou masculino, né? Aí a gente vai fazer essa combinação. É isso que acontece, esses são os usos da língua, tá? Tudo bem? Então, por ou pelo, pela, pelos, pelas. Sim? Então, gente, ficamos por aqui, uma explicação inicial, uma explicação básica sobre algumas diferenças, tá? O por tem vários usos, nós vamos ver nas próximas aulas, vamos falar mais sobre ele, tá? Mas hoje ficamos com um uso muito frequente do por, que é o através de ou por meio de, certo? Ficamos por aqui, vejo vocês na próxima aula, até lá!